E o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, marcou na calada da noite o julgamento de um recurso do ex-presidente Lula e marcou o julgamento para o mesmo dia, sem nem ouvir a defesa, sem ouvir ninguém. Eles vão julgar virtualmente, no plenário virtual deles, sem escutar ninguém, só pelo que eles acham. Vale lembrar que o STJ ignorou tudo, todas as provas, tudo que a defesa falou e também condenou o Lula no caso do Triplex. O STJ faz parte daquele conluio de Sérgio Moro, Dallagnol e com os três patetas foram colocados ali a dedo. Colocaram 3 pessoas que não são criminalistas, ou seja, não deveriam estar numa vara criminal, para estar ali só porque eles eram todos amigos de muito tempo do Sérgio Moro, atual ministro do fascista Bolsonaro. Ele só virou ministro porque o segundo colocado nas pesquisas ganhou a eleição e deu para ele essa mamata, esse carguinho. O segundo colocado nas pesquisas que não ganharia se o primeiro candidato nas pesquisas, o primeiro colocado, não tivesse preso sem provas pelo próprio Sérgio Moro. O STJ faz um favor para o bolsonarismo ao colocar o Lula na pauta de novo. E o caso do Triplex é aquele caso que é a coisa mais vergonhosa da história da justiça brasileira. Eu lembro que eu tinha um amigo colombiano quando eu morava na Espanha e eu tentei explicar para ele um dia por que o Lula estava preso. Ele falou, por que o Lula está preso, Thiago? Eu falei, o Lula está preso porque fizeram uma reforma num apartamento, um triplex, um apartamento de 3 andares. Aí ele falou, e o que aconteceu com essa reforma? Eu falei, o juiz disse que essa reforma era um pagamento de propina. O apartamento estava no nome da própria construtora, da OAS. Falei para ele, se chama OAS. O apartamento estava no nome da OAS e a OAS reformou o apartamento. O Lula queria comprar o apartamento. Não, mas eles não iam dar o apartamento de graça pro Lula? Não, o Lula ia comprar. Então como é que a reforma era propina? O que o Lula deu em troca? Nada. A sentença do juiz, no caso Sérgio Moro, diz que o Lula foi condenado por atos indeterminados, ou seja, fizeram uma reforma num apartamento que não é dele, o apartamento pertencia à construtora que fez a reforma, em troca, não se sabe o que o Lula fez para essa companhia, são atos indeterminados. Ele falou, mas como é que alguém é preso por isso? E essa reforma, o apartamento era um luxo? O Lula morava lá? Falei, dizem que o apartamento era dele, mas ele nunca teve a chave, ele nunca dormiu lá, o apartamento pertence à construtora que fez a reforma. E olha só, quando você explica isso até para um brasileiro, a pessoa fica, mas peraí, não faz sentido. E aí, quando se pergunta, mas era um luxo o apartamento? Não. Foi provado que a reforma nunca existiu. Então ele foi condenado e preso, ficou 540 dias preso. No caso, quando eu tive essa conversa com meu amigo Lula, ainda estava preso por conta de uma reforma que não existiu, num apartamento que não é dele, num apartamento que ele ia comprar, mas ele não quis, e por causa disso. E, inclusive, essa reforma dizem que custou mais de R$1 milhão. Só que as notas fiscais da reforma são notas fiscais frias. Ou seja, por quê? Porque não houve reforma, então não tem como ter uma nota fiscal de alguma coisa. Só um exemplo, o elevador privativo lá da reforma, que não existe, tem lá o fosso, mas não tem um elevador, tem uma nota fiscal de que o elevador custou R$400 mil. E eu mandei e-mails, logo que apareceu que o elevador custou tanto, eu mandei e-mail para umas 10 empresas que fazem elevadores em apartamentos. Um elevador custa cerca de 40 a 80 mil reais para 3 andares, de 40 a 80 mil reais. Só que as notas fiscais do Triplex do Lula diziam que custou R$400 mil. Que coisa estranha. E aí quando eu fui investigar isso mais a fundo, eu percebi que esse elevador privativo do Triplex, que dizem que é do Lula, ele veio de Curitiba. Que estranho, o apartamento é no Guarujá. Então, em vez de vir de São Paulo, que é 40, 50 minutos de carro, não, veio de Curitiba, que por acaso é o lugar onde o Lula estava preso, é o lugar onde ele foi julgado. Estranho. Então, de Curitiba até o Guarujá veio o tal do elevador, que nunca chegou lá, por R$400 mil, um valor de 5 a 10 vezes mais caro que o valor de mercado. Estranho, né? E aí, quando você percebe que a empresa que vendeu esse elevador privativo, a dona da empresa é uma mulher que tem ligações com o juiz Sérgio Moro e que ela é filiada ao PSDB, que é o partido que perdeu 4 eleições para o PT, 2 para o Lula e 2 para a sucessora dele, a Dilma, aí fica tudo muito mais escancarado. Isso foi em 2018, pouco antes da eleição do Bolsonaro, isso foi muito antes da Vaza Jato. Muito antes da Vaza Jato. Aí vem a Vaza Jato, prova que o processo não deveria nem ter sido julgado em Curitiba, porque o Sérgio Moro e o Dallagnol sabiam que esse processo não tinha nada a ver com a Petrobras, ou seja, só processos que têm a ver com a Petrobras eram julgados em Curitiba.
Se não tinha a ver com a Petrobras, ia para a Lava Jato de São Paulo, do Rio de Janeiro. Os que tinham a ver com a Petrobras iam para Curitiba. E a Vaza Jato mostra que o Moro e o Dallagnol cometeram crime de prevaricação, que eles omitiram da Justiça, da segunda, da terceira e até do STF, eles omitiram o fato de que eles sabiam que o caso do Triplex e até o caso do sítio também não tinham nada a ver com a Petrobras. Por quê? Porque eles queriam puxar esse processo para Curitiba, porque senão não ia ter o Lula preso sem provas, porque na Lava Jato do Rio de Janeiro, de São Paulo, talvez os juízes fossem imparciais, talvez não houvesse nem denúncia, talvez o procurador dissesse, mas não tem provas. Assim como o Dallagnol falou para o Sérgio Moro um dia antes daquele PowerPoint, o Dallagnol falou, vou apresentar a denúncia, quer dizer, o procurador investigou por alguns anos, na teoria o procurador encontra provas e apresenta a denúncia. O Dallagnol não encontrou prova nenhuma, a Vaza Jato mostra que ele teve uma conversa com o Moro um dia antes, falando, eu não estou confiante aí, é melhor a gente adiar a apresentação da denúncia. E o Sérgio Moro falou, não adia não, apresenta lá, vai fundo. Acusação falando com o juiz, e o juiz falando, vai fundo que eu garanto. Eles sabiam, os dois, que não havia provas, que não havia nenhum indício de que aquilo representava uma propina. Até porque o Lula nunca dormiu no apartamento, ele nunca teve a chave do apartamento, ele nunca teve a intenção de comprar, não era de ganhar o apartamento não, de comprar o apartamento, ele foi, visitou o apartamento, não gostou e falou, não quero, fim. E aí a OAS fez uma reforma, fez porque quis, num apartamento que era da própria OAS e que a OAS poderia vender o apartamento. E aí chega 2018, o Sérgio Moro entra em conluio com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, ele mente várias vezes. Até assisti ontem um vídeo, olha só, do Kim Kataguiri, e ele mostrando o Bolsonaro mentindo sobre o Sérgio Moro várias vezes. Primeiro o Bolsonaro falando que ele não tinha compromisso nenhum com o Sérgio Moro, e aí depois mostrando até o Bebiano falando, não, mas o Moro já sabia que ia ser ministro muito antes da eleição. Com tudo isso que o Bolsonaro está fazendo de errado, o Sérgio Moro não abre o bico, o Sérgio Moro tá caladinho. Por quê? Porque ele sabe que se ele abrir o bico, ou ele vai se indispor com o Bolsonaro e com os bolsonaristas, ou ele vai se indispor com quem tem cérebro, com quem tem um pouquinho de cérebro. Então o STJ vai tentar tirar o foco do que o Bolsonaro faz para colocar o foco no Lula nos próximos dias. E é isso, curte, compartilha e se inscreve.